Nesse vídeo eu quero trazer quais foram os 7 principais aprendizados que eu tirei, né, dessa segunda leitura que eu fiz do livro Segredos da Mente Milionária. Não vou colocar necessariamente os aprendizados que eu tirei dessa segunda, mas coisas que eu não lembro necessariamente se eu aprendi com esse livro ou se eu aprendi com outras coisas, mas também está aqui. Mas como eu li ele tem muito tempo e li de novo esse ano, eu não tenho mais clareza de, sabe, de onde veio aquele aprendizado, mas são coisas que estão no livro e que em algum momento da minha vida eu aprendi e acho que são importantes. Né? Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo falando sobre finanças, organização financeira, em algum momento no futuro eu pretendo começar a falar sobre investimentos. Estou tirando certificação da Ambima, né, fazendo CPA, depois vou fazer CPROI. Então já se inscreve no canal, curte o vídeo na confiança. Gosto muito de trazer também vídeos sobre livros, então agora eu estou fazendo essa sequência de vídeos sobre o livro Segredos da Mente Milionária. Depois quero fazer sobre a psicologia financeira. Tem um monte de livros que eu já separei para ler e para reler também, né, sob esse olhar das finanças e da organização financeira, porque quando eu li, não li com esse viés. Então, o que eu quero reler e trazer. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, esse bate-papo, sem ser uma cagação de regra aqui, já se inscreve no canal, curte o vídeo, ativa o sininho e bora lá. A primeira coisa, eu acho que é muito interessante a forma como o autor traz, e eu já falei isso em outros vídeos, se vocês quiserem ver tudo que eu penso, né, tem que ver toda a sequência. Mas é que ele fala sobre a programação da pessoa interferir na forma como ela lida com o dinheiro, né? A programação e o modelo que ela tem financeiro. Porque ele coloca que é o seguinte, a programação da pessoa interfere na forma como ela pensa, a forma como ela pensa afeta como ela se sente, a forma como ela se sente afeta a forma como ela age, e a forma como ela age afeta os resultados que ela tem. E isso para mim tem muita ligação também com o livro A Psicologia Financeira, que é uma coisa que o Morgan Housel bate muito também, que é, cada pessoa tem a sua forma de enxergar e de lidar com o dinheiro, porque cada pessoa tem circunstâncias diferentes de vida, tem personalidades diferentes, então tem várias coisas que compõem um ser humano e a forma como ele lida e enxerga o dinheiro. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender e analisar e se descobrir, porque não adianta você tentar enxergar o mundo e o dinheiro, né, e a organização financeira sob a perspectiva de uma pessoa que tem vivências diferentes. Então você tem que tentar encontrar a sua e ver o que funciona para você. A segunda coisa é o que está no arquivo 1 de riqueza do livro, que é: as pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida, enquanto as pessoas de mentalidade pobre, na minha vida as coisas simplesmente acontecem. Né? Eu tomei muito para mim essa ideia, e conversando até algumas vezes com meu pai, coisas assim de... porque para ele algumas coisas são... Exemplo, né? Sociedade é muito ruim, ter sociedade é muito ruim, ou vai ser muito difícil ter determinadas coisas, e eu nunca acreditei muito nisso, sabe? Eu, quando eu tava no meu emprego, né, no meu último estágio, eu falei, cara, eu não quero trabalhar e ser infeliz trabalhando assim, e parecia que era a realidade. Então eu não aceitava aquilo como um fato. Eu simplesmente saí e falei, eu vou fazer o que precisar ser feito para mudar e fazer diferente, né? Na minha empresa eu quero que seja assim e vou trabalhar para que seja assim. E é meio que isso, acreditar que você cria a sua própria vida, você comanda aquilo, né? Se você acredita que consegue, você tá certo. Se você não acredita que consegue, você também tá certo. É meio que esse clichê, mas é isso. O terceiro grande aprendizado é uma questão interessante também, né? Que as pessoas ricas, elas admiram outras pessoas ricas e bem-sucedidas, enquanto as pessoas de mentalidade pobre guardam ressentimento ou falam mal, né? Veem as pessoas ricas como desonestas, e isso é uma mentalidade muito comum no Brasil como um todo, né, de que o rico é desonesto. Parece que todo mundo que ganhou dinheiro, você fala, meu Deus, o que será que ele fez de errado para ter toda essa grana?
Eu acho que hoje em dia tem mudado bastante, porque tem muita gente falando sobre como ganhar dinheiro na internet, né, como investir bem, então acho que está se disseminando, mas é algo que, eu não sei, eu acho que às vezes até as novelas da Globo trazem muito isso, né, tipo, esse imaginário do rico ser sempre o vilão, então é uma coisa que a gente meio que tem que ir quebrando, porque a geração da minha mãe e da minha avó, por exemplo, foi criada vendo novela, eu cresci vendo novela, gostava muito de ver novela, inclusive, quando eu era mais novo, porque minha mãe via, minha avó via, minha família inteira via. Então, mudar essa mentalidade que a TV às vezes coloca na nossa cabeça foi uma coisa que eu vi a partir do livro e a partir de alguns outros criadores de conteúdo que eu comecei a seguir ali durante a pandemia em 2020. Foi quando eu comecei a realmente começar a me interessar. É foda, né? Comecei a me interessar por desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. O quarto aprendizado é que o dinheiro apenas intensificará aquilo que você já é. Eu acho que esse é um grande erro, realmente, de sempre botar no dinheiro a expectativa de melhora. Eu já vi várias pessoas falando, né, de estudos, se o dinheiro traz felicidade ou não. E tem alguns estudos que mostram que se a pessoa ela já é feliz, né, se identifica, né, como feliz se sente, se identifica também é foda. Transfeliz, enfim. Se a pessoa se sente feliz, o dinheiro intensifica aquilo. Mas se ela tem, né, já vive ansiosa, tem tendência à depressão, esse tipo de coisa, não é o dinheiro que vai corrigir aquilo. Às vezes é o que fala aqui, né? Ele vai só intensificar o problema. Só intensifica o vazio, só intensifica as dores que a pessoa tem. Então o dinheiro, ele é um intensificador das coisas que você já tem na sua vida. Então, assim, é meio que eu gosto muito dessa visão de devagar e sempre. Então você ir evoluindo e o dinheiro vai meio que acompanhando aquilo, porque é meio que você não vai ter um salto muito grande de dinheiro enquanto a sua personalidade não desenvolveu junto, entendeu? Para não correr o risco de você acabar tendo um salto muito grande financeiramente, não estar preparado para aquilo e acabar se ferrando. Pelo menos é a forma como eu enxergo a minha vida hoje. O quinto é a capacidade de definir seus objetivos e ter determinação para alcançar. Eu acho que esses livros falam muito disso, né? De você ter claro as metas, os seus objetivos. Às vezes eles falam um pouco demais, né? Igual eu falei isso no vídeo passado que eu tava comentando os 17 arquivos. Que tem um dos arquivos que fala que os ricos pensam grande e os de mentalidade pobre pensam pequeno. E eu falei que eu acho que assim, o grande e o pequeno é relativo do que se está comparando. Eu gosto mais dessa ideia de objetivos que façam sentido para a sua vida, para a sua personalidade, para, né, para você e para o seu momento, e ter determinação para alcançar, independente de qual seja. Né? Se é grande para fulano, o problema é dele. Se aquilo faz sentido para você, que ótimo. Mas se for pequeno para outro, também não ficar mudando a sua visão de lugar só porque fulano acha que o seu objetivo é pequeno, entende? Se faz sentido para você, se refletiu, tá seguro daquilo, é o que faz sentido para você, só tenha determinação para alcançar. E quando chegar lá, você vê se tô bem aqui, quero mais, ou vamos trabalhar para manter e aproveitar outras coisas da vida. O sexto e penúltimo aprendizado é que o hábito de administrar o dinheiro é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. Até porque eu acho que é mais fácil você poupar e se organizar do que você ter a capacidade de ganhar muito dinheiro. Então não é todo mundo, eu até falei isso também no último vídeo, existem casos e vão existir casos, muitos, quer dizer, né, deixa eu refazer, eu acho que é mais fácil você encontrar casos de pessoas comuns que aprenderam a se organizar e que conseguiram juntar um grande patrimônio do que pessoas que em uma tacada só conseguiram um valor grande. Né? Grandes empresários que tiveram uma ideia milionária e desenvolveram, sabe, um super negócio, muito mais difícil do que você ter essa mentalidade. Então é muito mais fácil e mais importante, na minha visão, desenvolver a capacidade de organização e de poupar do que
ficar focado demais em ganhar muito dinheiro. O sétimo e último aprendizado é a questão do desenvolvimento pessoal e autoconhecimento como as chaves principais da jornada para enriquecer. E, de novo, enriquecer, não coloque... Eu não acredito que tenha uma categoria fechada, né, de enriquecimento. Talvez tenha a liberdade financeira para você e cada um vai ter o seu nível de liberdade, né? Porque a liberdade vai ser a capacidade de você fazer o que você quer sem precisar trabalhar para aquilo, por exemplo. Então, cada um tem o seu número porque cada um tem um custo de vida. Então, não importa o que o fulano tá falando, o que o ciclano tá falando sobre o que é ser rico, aquilo tem que ser, você tem que entender e se desenvolver e se autoconhecer para encontrar o que faz sentido para vocês. Para mim, são as principais chaves e aprendizados sobre o livro Segredos da Mente Milionária. Eu, no final das contas, para fechar, né, a sequência, acho que vai ser o último vídeo que eu falo sobre esse livro, pelo menos por enquanto. Eu recomendo, mas com as ressalvas que eu já fiz no vídeo, cuidado com o livro Segredos da Mente Milionária, eu acho mais interessante e recomendo muito mais a Psicologia Financeira. Eu acho que é muito mais próximo da realidade do que Os Segredos da Mente Milionária. Acho que esse livro está muito mais próximo de livros de muito coach, pegada Napoleão Hill. Então é isso, se você gostou desse vídeo, já curte, se inscreve, ativa o sininho e comenta também se tiver alguma ideia, algum livro que você acha interessante trazer aqui, alguma análise, que vai ser um prazer trazer e a gente trocar essa ideia futura sobre mais livros sobre dinheiro, organização financeira, desenvolvimento, né, buscar independência financeira, que é algo que eu também ainda estou buscando. E é isso, até o próximo vídeo.